Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você, com toda a sua casa, com a sua família. Hoje nós chegamos ao final de mais uma série de mensagens. Se você pegar aí desde o início do ano, já tivemos algumas e teremos outras ainda pela frente. E hoje nós vamos nos debruçar sobre esse final da história de Jonas e como que esse texto final reverbera hoje no nosso coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Jonas capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 11. Jonas capítulo 4, de 1 a 11. Quero que você faça uma leitura bem atenta desse texto da palavra do Senhor para nós. Que diz assim: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Senhor, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que situação, que coração. Você percebe o que está acontecendo aqui? O texto agora, ele chega no seu ápice, aonde o mais profundo vem à tona e é revelado. A gente, olhando para trás, a gente percebeu, a gente viu, ao longo desse livro, Jonas descendo numa fuga, né, Deus chamando ele: vai, prega em Nínive, e ele foge. Depois a gente viu no capítulo 2, Jonas lá no fundo do mar, orando no ventre daquele peixe, clamando, pedindo a Deus que o livrasse das consequências do seu pecado.
E depois a gente viu no capítulo 3, semana passada, Jonas indo até Nínive, e pregando da sua maneira uma mensagem com 5 palavras, e ele viu Nínive se arrepender. A graça de Deus, ela interrompeu Jonas, ouviu a sua oração imperfeita e recomeçou a sua missão. Só que agora a gente chega no capítulo 4. E aqui a gente descobre algo muito mais sério. Jonas, ele sai do peixe, ele entra em Nínive, ele prega a mensagem, só que o coração de Jonas permanecia duro, imutável. O coração de Jonas precisava ser tratado. E aqui a gente está no último capítulo, mas que talvez seja o capítulo mais profundo desse livro, porque aqui não tem mais para onde ir. Jonas, ele não está mais descendo, ele não está indo para o navio, ele não está indo para um porão, ele não está indo para o mar. Agora ele está descendo, só que na direção do próprio coração. E é como se Deus o colocasse numa situação onde ele virasse o seu coração do lado avesso. E Deus o confronta com a pergunta: é razoável essa tua ira? Versículo 4. Deus, ele não faz uma pergunta à toa. Deus já sabia qual era a resposta. Deus faz essa pergunta a Jonas porque ele sabia que essa era uma pergunta que precisava ser colocada sobre a mesa, para que Jonas pudesse entender aquilo que se passava no mais profundo do seu coração. A pergunta de Deus é um espelho que apontava para dentro e mostrava que o problema de Jonas não era apenas o fato dele não gostar dos ninivitas, o fato dele ter um problema histórico com aqueles homens. O problema estava no coração dele. Jonas, ele tinha uma ira enrustida que guiava a sua vida, que o perseguia durante toda a sua caminhada. E, gente, toda a ira é um alarme para nós. Porque a ira, ela vai revelar que existe algo que está governando a gente, algo que está revelando as nossas reações, as nossas escolhas, as nossas palavras e até mesmo o nosso silêncio, a nossa retirada, a nossa omissão. E aí, só para você entender o que estava acontecendo aqui nesse texto, Jonas, ele pregou em Nínive, e, gente, era necessário para percorrer Nínive 3 dias, e Jonas pregou assim, em um dia. Ele foi a toque de caixa, ele foi da maneira que deu. Ele, ao invés de pregar uma mensagem profunda, ele falou uma frase, 5 palavras. E, gente, a cidade se arrependeu. As pessoas se converteram. E assim, só para você entender, do rei ao mais humilde. E o rei ainda promulgou uma lei, dizendo: olha, todo mundo tem que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Gente, todo profeta bíblico sonhava com isso. Imagina, você olha aqui para a Bíblia, todos os profetas, por exemplo, Jeremias, ele pregou e ninguém se converteu. Todo profeta bíblico sonhava em ver uma cidade se rendendo, se convertendo. Mas Jonas, ele não celebra, Jonas, ele não se alegra, Jonas, ele não fica contente, ele não fica assim, uau, como o poder de Deus é maravilhoso. Não, não, não. Jonas se irrita. Jonas, ele fica completamente tomado de ira. E o texto diz que ele se desgostou extremamente e ficou irado. Você viu essa frase no texto? Ele se desgostou em extremo e ficou irado. Gente, essa expressão ela é forte demais, porque é como se Jonas ficasse contrariado em ver a bondade de Deus em ação, convertendo pessoas, transformando vidas do rei ao mais simples cidadão. Jonas, ele fica irado, porque ele vê o perdão de Deus em ação. Ele vê Deus amando a cidade de Nínive. E é por isso que ele, em outras palavras, fala: Senhor, eu fugi. E é exatamente por isso que eu fugi. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, que o Senhor ouve, o Senhor escuta aquelas pessoas que se convertem, que se voltam de coração para o Senhor. O Senhor é misericordioso, tardio em irar-se. O Senhor é grande em bondade, benignidade.
Jonas, ele tinha a teologia correta. Só que ele não queria que essa verdade fosse aplicada ao coração dos seus inimigos. Ele queria que essa mensagem fosse verdade no coração daquelas pessoas que se pareciam com ele, daquelas pessoas que faziam parte do seu clã, daquelas pessoas que de alguma maneira eram agradáveis a ele, daquelas pessoas que ele se sentia confortável em transitar. Graça para mim, juízo para os outros. Bondade de Deus para mim, para os outros, a letra fria da lei. E essa é a luta de Jonas. Jonas 4 mostra para a gente que é possível nós conhecermos as coisas certas, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a bondade de Deus, o caráter misericordioso de Deus, entender que Deus é compassivo, justo. E mesmo assim, ter um coração completamente desalinhado. Um coração completamente fora de sintonia dessa realidade. E aí a gente vê aqui, em primeiro lugar, a primeira coisa que esse texto mostra para nós é que a ira, ela revela que alguma coisa está governando o nosso coração. O versículo 4 diz, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Esse é o ponto. Esse é o ponto central desse texto. Porque Deus, ele vai direto ao ponto. Ele não começa discutindo a realidade de Nínive. Por que você pregou dessa maneira? Por que você fez assim, assado? Não. Deus, ele vai tratar Jonas. E a pergunta é muito simples, mas profunda. Jonas, cara, que loucura. A tua ira faz sentido. Você não consegue perceber o que está acontecendo com você. Você não consegue discernir que a tua ira não tem nada a ver com o meu caráter, com a minha pessoa. A ira, ela funciona exatamente dessa maneira. A ira, ela é um alarme para o nosso coração, porque toda ira vai revelar que alguma coisa importante para nós foi ameaçada. E por isso, nós precisamos reagir a isso. Mas só que, entenda, às vezes, perceba o que eu quero dizer, nem toda ira é pecado. Existem coisas que a gente de fato precisa se irar. Existem coisas que a gente precisa rechaçar da nossa vida. Por exemplo, nem toda tristeza é pecado. Nem todo incômodo vai ser uma espécie de rebeldia. Nem sempre, quando a gente fica indignado, a gente está agindo de maneira equivocada. Não. Existe, por exemplo, aquela ira justa diante do pecado. Existe aquela raiva que a gente sente, sabe, de nós mesmos, assim, quando a gente faz algo ruim, e você fala, cara, eu não deveria ter feito isso, por que eu fiz isso? Só que Jonas, a ira dele não é uma ira pela santidade de Deus, não. A ira dele nasce de um coração que se vê completamente contrariado pelo fato de Deus ser bom, pelo fato de Deus ser misericordioso. E ele não consegue conceber bondade e misericórdia para aqueles que ele odiava. Jonas, ele estava falando assim, Deus, eu não concordo. É interessante você usar teologia para uma má teologia, né? Ele estava falando assim, em outras palavras, Deus, eu não concordo com os atributos comunicáveis do Senhor. Seu amor, sua bondade, aquilo que o Senhor permite que eu tenha como traço de personalidade, que vem do Senhor, eu não concordo. Eu não concordo que o Senhor seja assim. Eu não concordo que o Senhor seja bom, que o Senhor ame pessoas mais. E você percebe isso, porque essa era uma maneira alienada de fazer teologia. Porque ele não conseguia perceber quem ele mesmo era. Ele não conseguia ter um olhar razoável, sincero, sobre a sua própria pessoa. E esse é o perigo da ira. Porque ela nos coloca como juiz de um tribunal. Ela coloca a mim, a você, quando nós somos tomados pela ira,
como os juízes da verdade. E é como que se nessas horas a gente tirasse Deus. Ele não é mais o juiz, agora eu sou o juiz. E aí eu falo, olha, eu sei o que é melhor, eu sei o que é diferente, eu sei o que é justo, eu sei o que é íntegro, eu sei o que é de fato bom. E aí a gente chega a um ponto, e que para mim é talvez a coisa mais marcante aqui, porque enquanto eu estudava ao longo dessa semana essa mensagem, e lendo outros textos e comparando histórias bíblicas, eu pude perceber que a ira, ela cria uma influência na nossa vida. Existem pessoas que elas são conduzidas pela ira. Elas são completamente condicionadas pela ira. Entenda, você pode ser conduzido pela Bíblia, você pode ser conduzido pela oração, você pode ser conduzido pelos desígnios de Deus, você pode ser conduzido por uma vida de comunhão com o Senhor, e de você ter a clara percepção daquilo que é certo, daquilo que é errado, e você por essa comunhão com Deus perceber e ser conduzido e ser levado por isso, mas você pode também ser totalmente conduzido pela raiva, mesmo com um sorriso no rosto, mesmo dando tapinhas nas costas, mesmo tentando aparentar que está tudo bem, a ira ela pode conduzir e guiar o nosso coração. E é exatamente isso que Jonas faz. Jonas cumpriu o seu ministério com o coração tomado pela ira. Você consegue perceber? Jonas ele foi pregar em Nínive com o coração completamente envelopado, tomado, encharcado pela ira. Às vezes é assim que a gente faz a obra de Deus. Você percebe? Jonas 4 culmina nessa realidade. Porque Jonas 4 fala de maneira clara. A palavra ira aparece nesse texto por diversas vezes. É a palavra que mais aparece nesse texto. Porque o coração de Jonas estava completamente tomado pela ira. A gente pode ser conduzido pela ira. E quando ela encontra um lugar na nossa vida, ela toma as rédeas. E ela começa a ditar o rumo. E eu queria te dizer uma coisa muito séria, meu irmão e minha irmã. Porque é impossível você caminhar bem pela fé, tendo um coração guiado pela sua ira. É impossível você caminhar bem quando a ira toma o centro do seu coração. E aí o texto avança. E a gente vê, em segundo lugar, que a ira revela quando a gente ama mais o nosso conforto do que a vontade de Deus para nós, do que a missão do Senhor para nós. O que acontece, gente? Nessa hora, para mim, é assim, uma expressão clara da maldade do coração humano. O que Jonas foi pregar em Nínive? Ele disse, se arrependam, porque em pouco tempo o juízo de Deus virá. Olha só, se arrependam, porque em pouco tempo Nínive será subvertida. Ou seja, em pouco tempo Deus vai mandar juízo do céu sobre vocês. E agora, o que ele faz? Essa é a cena mais triste desse texto para mim. Ele prega, a cidade se arrependeu, Deus demonstrou misericórdia, e agora Jonas sai da cidade. E ele vai como que se fosse para uma montanha, para um lugar alto, onde ele consegue ver a cidade. E ele sai da cidade por quê? Porque ele agora quer esperar o juízo de Deus sobre a cidade. Sabe assim, uma cena meio hollywoodiana? Ele quer ver meio que as bolas de fogo caindo por sobre Nínive. É o que ele espera. Ele quer meio que ver as pessoas morrendo. Ele quer ver, quem sabe, imagino eu, quem sabe Deus não vai mandar, igual ele fez no passado, 10 pragas agora sobre Nínive, matando pessoas, fazendo com que elas morram de lepra ou algo do tipo. Deixa eu sair da cidade, deixa eu ficar aqui do alto da montanha, vendo o que Deus vai fazer.
coração dele está tomado pelo ressentimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui, muito importante. Às vezes, quando nós somos tomados pela ira, nós também, ao vermos coisas boas acontecendo, nós agimos exatamente como Jonas. Porque com o coração tomado pelo ressentimento, nós não conseguimos nos alegrar com as coisas boas que Deus faz. Nós não conseguimos nos alegrar com o protagonismo eterno de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo e sobre aqueles que Ele ama. E aí, diante disso, quando a minha vontade não acontece, eu, tomado pela ira, eu saio e eu fico ali fora, na torcida, para que tudo dê errado. Gente com coração duro. Gente com coração tomado por ira. Cuidado. Cuidado. Porque quando a ira governa o nosso coração, ela nos faz perder de vista aquilo que Deus está fazendo e nós deixamos de participar dos seus propósitos, da sua vontade eterna. Jonas, ele está ali, fora da cidade. Ele não está orando pelas pessoas, ele não está orando por aquela cidade. Ele não está fazendo discipulado com alguém, não. Ele não está celebrando, ele está esperando o fogo do céu descer e aquelas pessoas morrerem por causa do juízo de Deus. E aí é nessa hora que Deus tem um plano. Deus usa uma planta. Depois ele usa um verme. E depois ele utiliza um vento quente para ensinar Jonas. Você leu aqui? Você viu? De repente Jonas, ele se alegra, porque Deus ele faz nascer uma planta que dá sombra ali para o profeta. Jonas ele fica extremamente feliz com aquela planta. E logo depois, Deus envia um verme, a planta seca, Jonas acorda, vê aquela planta morta, e o sol ali naquela região da Síria vem com tudo, bate na cabeça de Jonas. E ele deseja a morte de novo. O coração é tomado pela ira. Percebe? A ira sempre volta. A ira sempre vai para o volante. É só mudar a estrada. É só mudar a cena. É só vir uma nova situação que ela emerge de novo. E o que aconteceu? A ira faz com que as coisas tenham proporções equivocadas. Para Jonas, a planta era maior do que a cidade. Para Jonas, aquela planta tinha muito mais valor do que a cidade. Ele tem uma preferência muito maior pela planta. Ele consegue ter muito mais apreço pela planta. E aí ele faz com que aquela sua frustração tome uma proporção enorme. E aqui está um dos grandes perigos da ira. É que ela estreita, ela limita a nossa visão. Porque quando ela domina, a gente para de enxergar gente, pessoas, irmãos, e a gente só vê problema, a gente só vê passado, a gente só vê rótulo, a gente só vê o pior do outro. E o pior do outro, ele volta e meia é colocado por nós sobre a mesa, porque a gente deixou de enxergar a alma, a gente deixou de enxergar irmãos, e a gente começa a ver nas pessoas obstáculos. E a gente começa a defender o nosso território. Só que a igreja, ela existe para pregar o evangelho a pessoas. A igreja não existe para proteger as nossas plantas. Consegue entender? Que bom que caiu, era a hora de cair mesmo. Isso. A igreja não existe para proteger as nossas plantas. A igreja existe para anunciar a misericórdia de Deus a Nínive. E é aqui nesse lugar que Deus confronta o nosso coração. É aqui nesse lugar
que muitas vezes Deus coloca a gente contra a parede para a gente tomar um banho de hidrante, para que a sujeira caia e a gente entenda o quão sujo nós estamos. E aí eu quero perguntar a você, o que mais tem entristecido o seu coração? Talvez a perda da sua planta, ou a perdição da cidade, ou pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Consegue perceber? Sim, é essa a realidade. E o que pode ser a nossa planta? Nosso ministério. Aquilo que a gente faz. O nosso conforto. A nossa posição. Só que Deus, Ele é tão bom, Ele é tão gracioso, Ele é tão misericordioso, que muitas vezes Ele permite que os vermes toquem a nossa planta, para que a gente enxergue quem de fato está governando o nosso coração. O verme revelou, foi o raio-x de Deus, para que Jonas entendesse mais uma vez quem estava governando, a quem ele de fato adorava. E isso é expressão da misericórdia de Deus, porque Deus feriu a sombra falsa, para que ele pudesse ser contrastado pela verdadeira luz, a luz de Deus, que muitas vezes nos tira do nosso conforto, que nos expõe, para que a gente tenha um coração lapidado e transformado. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Isso é muito sério. Deus, Ele nos ama muito. E Deus, Ele está realizando uma obra na nossa vida, no nosso coração. E muitas vezes o Senhor permite com que nós passemos por situações para que nós tenhamos um coração depurado por Ele. Muitas vezes Deus destrói as nossas plantas, aquilo que traz tanta alegria para nós, as nossas falsas seguranças, para que a gente entenda que Ele é suficiente para nós e que a nossa segurança, a nossa alegria, o nosso contentamento não pode jamais estar nas coisas criadas, porque na horizontalidade da vida nós não encontraremos destino. Na horizontalidade da vida, nós não encontraremos o sustento verdadeiro. É na verticalidade, na nossa relação com Deus eterno, é que nós entenderemos quem somos, por que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Quem somos? Amados, filhos, redimidos. Essa é a realidade. Essa é a sua realidade. E porque Deus te ama tanto, 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 que esse texto vai mostrar para nós em terceiro lugar, que a graça, a maravilhosa graça de Deus, ela confronta a nossa ira, para nos conduzir ao coração de Cristo. Isso é para mim o mais impressionante nesse texto. É a paciência de Deus. Porque assim, vamos lá, nós por muito menos, quando a gente está com alguém que tem um coração duro, é difícil de entender o negócio, a gente perde a paciência logo, não é verdade? Só que Deus, Ele não perdeu a paciência com Jonas. O camarada foi para o fundo do mar e Deus ainda estava ali, paciente com ele. Não, está tranquilo, vem aqui e tal. A plantinha aqui, mesmo assim, nada. Deus continua tratando. Deus, Ele não apenas salvou os ninivitas, mas a graça de Deus confronta o coração do profeta ressentido, tomado pela ira. Só que Deus, Ele não esmaga Jonas. Eu tenho um amigo, Kleber, que ele dá uma definição muito interessante sobre criação de filhos. Ele diz assim, criar um filho é igual você ter um passarinho na mão. Se você aperta muito, você esmaga, né? Só que se você abre muito a mão, o que acontece? Ele voa e pode ficar em perigo. Então você tem que saber aqui, né,
a força que você tem que ter. E é interessante porque Deus, ele nos trata exatamente assim. Deus, ele não esmaga Jonas. Deus conversa com ele. Deus, ele pergunta, ensina, expõe, convida Jonas. Vem ver a cidade. Olha o que eu faço. Deus ali, ele prepara aquela planta para que ele pudesse enxergar o que estava acontecendo. E essa é a verdade que a gente precisa entender. Porque Deus, ele repete essa mesma pergunta para nós. É razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Por que que nós muitas vezes somos conduzidos e tomados pela ira? Qual é a ira que tem conduzido e guiado você há tempos e tempos e tempos? É lindo o que acontece aqui. Porque quando a gente olha esse texto com mais cautela, a gente percebe que essa história de Jonas, ela é uma história que nos leva a Jesus. Entenda, quando a gente faz um comparativo, a gente percebe que Cristo cumpriu absolutamente tudo aquilo que Jonas não conseguiu cumprir. A gente olha para Jonas e a gente vê um profeta que ficou fora da cidade. E ele estava ali fora da cidade esperando o juízo de Deus recair sobre Nínive. No Calvário, Jesus foi levado para fora da cidade, para receber sobre ele o juízo de Deus, para que eu e você fôssemos salvos. A gente olha aqui para esse texto e a gente vê um Jonas irritado. Totalmente irritado porque Deus, ele poupou os pecadores. E quando a gente olha para Jesus, o que a gente vê? Ele se entregando para que Deus pudesse poupar os pecadores da sua justiça. É por isso que ele se entrega naquela cruz. Quando a gente olha para Jonas, qual era o relacionamento dele com os ninivitas? Ele não queria que os seus inimigos permanecessem vivos. Cristo, ele vai até aquela cruz. Ele é levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ao Gólgota, para que os seus inimigos fossem transformados em filhos de Deus. É maravilhoso perceber que na cruz, Jesus, ele não tratou seus inimigos como Jonas tratou Nínive. Ele não se assentou do lado de fora, esperando ver o mundo se acabar. Mas ele carregou a nossa destruição, todo o mal que nós fizemos, as destruições que nós causamos, ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A cruz do Calvário, ela mostra para mim e para você hoje duas coisas, absolutamente duas coisas ao mesmo tempo. O nosso pecado, ele é sério demais para ser ignorado por Deus, mas o amor de Deus é grande demais para ser impedido. Da mesma maneira como Deus, ele não ignora aquilo que a gente faz, a gente precisa entender também que o amor dele é grande demais para ser contido, impedido. E ali, naquele Calvário, a ira justa de Deus contra o pecado foi satisfeita por causa da obra perfeita de Jesus. Ali, naquele Calvário, a misericórdia de Deus pelos pecadores foi totalmente revelada, foi totalmente colocada diante de nós. Ali, Cristo tomou o lugar de gente que não merecia graça, como eu e você, ou seja, gente como os ninivitas, gente como Jonas, gente como nós. Irmãos, o Evangelho, ele não apenas perdoa a nossa ira, o Evangelho desmonta a nossa ira. Porque quando eu olho para a cruz, eu perco o direito de me considerar melhor do que os moradores de Nínive. Porque
Quando eu olho para a cruz, eu perco o direito de tratar a graça como uma propriedade particular. Eu mereço, os outros não. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que eu fui amado por Deus quando eu era inimigo dele. Ou seja, quando eu olho para a cruz, eu descubro que a misericórdia de Deus me alcançou. E por isso, assim como ela me alcançou, Deus também está hoje alcançando a vida de outros também. Inclusive, a vida daqueles que hoje eu tenho raiva e sinto ódio. Quem é a sua Nínive? Quem você tem dificuldade de imaginar que será alcançado pela graça um dia? Qual é a planta? Qual é a planta que tem ocupado mais espaço no seu coração do que as pessoas? Qual é a ira que tem guiado a sua vida e que tem levado você para longe dos propósitos eternos de Deus? Qual é a grande fonte de influência que tem hoje dirigido as suas palavras, decisões, ações, reações e até mesmo os seus silêncios? Qual é a ira que tem te levado a ser omisso? O que tem te levado para fora da cidade e dito assim: eu quero ver tudo se acabar, eu vou ficar aqui olhando, esperando isso acontecer? Quando a gente olha para a história de Jonas, a gente percebe que a graça interrompe o caminho de Jonas, a graça confronta o coração de Jonas, e a graça ela leva Jonas ao recomeço. E aí, irmãos, é lindo perceber como que esse livro termina. Porque quando a gente olha para esse texto, e aí tem algo aqui que me marca muito, porque o último versículo, e eu queria ler esse último versículo aqui com você, ele deixa o livro meio que em aberto. Olha o que acontece aqui. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Sabe o que está acontecendo aqui? Jonas, ele não responde. E sabe por quê que não há resposta? Porque essa resposta agora é minha e sua. Porque eu e você somos como Jonas. E essa resposta, quem tem que dar, somos eu e você. E Deus está falando, você se importa muito mais com a planta, e eu não vou me importar com a grande cidade de Nínive, que tem tanta gente se perdendo, que tem tanta gente caminhando na direção da morte, gente que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Qual é a sua resposta? O que você fará com tudo isso? Você vai continuar sendo guiado, conduzido pela ira? Ou você se renderá à verdade de que Deus em Cristo te chama e te convida a viver pela graça, alcançado pela misericórdia, e sendo um reflexo da bondosa mão de Deus, que ama inimigos, porque nós fomos salvos quando nós ainda éramos inimigos. Eu queria terminar essa mensagem perguntando a você, mais uma vez, qual é a sua Nínive? Aonde a sua ira tem te levado? Talvez você diga assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar. Eu não sei que escolha tomar. São sentimentos que eu não consigo administrar. Olha, você fez um diagnóstico correto. É verdade. Eu concordo com você. E é exatamente por isso que você precisa de um Salvador. E o Salvador perfeito, o verdadeiro Salvador é Jesus. E quando Jesus
está assentado no centro do nosso coração, Ele nos ensina a sermos como Ele. Você tem dificuldade em lidar com a ira? Aprenda com Jesus. Você tem dificuldade em perdoar? Aprenda com Jesus. Você tem dificuldade de amar pessoas difíceis? Aprenda com Jesus. Pare de tentar resolver a sua vida da sua maneira. Pare de trazer à tona a sua autojustiça. Aprenda com Jesus. Pare de amar as plantas e ame a cidade que Deus te chamou a amar. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, mostra, Pai, aquilo que de fato tem grande influência hoje no nosso coração. Nos guia, Senhor, na direção da Tua vontade. Vem lapidar o nosso coração. Porque nós queremos, de fato e de verdade, sermos discípulos de Cristo. Que Cristo governe toda a nossa vida, todo o nosso coração. E que a caminhada com Jesus, essa caminhada profunda, verdadeira, real com Jesus, nos leve a entender essas falsas narrativas que por muito tempo guiaram a nossa vida. Senhor, nós precisamos aprender a deixar a ira para trás e amar aqueles que o Senhor ama e a participarmos, nos envolvermos e lançarmos a nossa vida na direção que o Senhor nos manda. Senhor, tira de nós esse desejo de cultivarmos plantas que não deveríamos cultivar. Nos tira, Senhor, dessa sombra e nos leva de volta, Senhor, para a Tua missão. Pai, existem pessoas aqui, existem pessoas que nos ouvem nessa hora, que precisam retornar a caminhar na direção de Nínive. Ó Deus, ajuda, abra os olhos do nosso coração e faça aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que jamais volta vazia, mas que sempre cumpre o Teu propósito e a Tua vontade. Que Cristo seja o centro da nossa vida, do nosso ministério, das nossas escolhas e de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês e com todo Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Você pode se assentar.